Então nós estamos vendo aqui, né, átomos com muitos elétrons, tá? E começamos pelo átomo de hélio, né? O átomos com 2 elétrons, tipo lítio ionizado, com 2 elétrons, ou que perdeu um elétron, né? Que fica com 2, o lítio, ou o hidrogênio que ganhou um elétron, fica com 2 elétrons. Então tem essa energia potencial, com o primeiro termo aqui, a energia entre o núcleo e um elétron. O segundo termo, a energia do núcleo com o segundo elétron. E o terceiro termo, a energia de repulsão entre os elétrons. Então tem essa figura aqui, né? Modelo para um átomo tipo átomo de hélio. Tem um núcleo aqui pesado, então ele não se move praticamente, então a gente despreza o movimento dele. Ele tem uma carga mais Ze, Ze é o número atômico, seria 2, né, vezes a carga, o módulo da carga do elétron. E aqui eu tenho o elétron 1 e o elétron 2, aqui os vetores de posição em relação ao núcleo, o núcleo fica na origem, então eu tenho R1 para o elétron 1 e R2 para o elétron 2, e tem aqui o vetor de posição relativo aos 2 elétrons, que é R12. Seria R1 menos R2. Então, a gente não conhece a solução exata do átomo de hélio, então, nós conhecemos do átomo de hidrogênio. Então, para trabalhar com o átomo de hélio, a gente faz algumas aproximações. Então, primeiro a gente vê aqui o modelo de partículas independente. Então, nesse modelo, né, já que o núcleo está parado, a gente trata os elétrons como independentes. Então, a interação entre eles a gente despreza. Tá? Então, a gente usa a solução do átomo de hidrogênio com as funções de onda aqui do átomo de hidrogênio, né, tem a parte radial e a parte angular dos harmônicos esféricos. A energia depende apenas do número quântico principal, o N, né? Então essa energia aqui é a energia do átomo de hidrogênio. Para Z igual a 1, né? E aqui N é os níveis de energia. No caso do hélio, né, a gente faz Z igual a 2. E no caso do estado fundamental, N igual a 1. Então a energia do hélio, do átomo de hélio, seria como se fosse 2 vezes a energia do estado fundamental, né, do átomo de hidrogênio com Z igual a 2, né, só que aqui Z igual a 2. Então fazendo isso, eu obtenho menos 108,8 eletronvolts. Mas a energia experimental, né, é menos 78,98 eletronvolts. Né? Então era maior do que a energia obtida por essa aproximação de partículas independentes, né, de elétrons independentes. Então ela é maior porque a gente desprezou, quando a gente considera a repulsão entre os elétrons, né, então a energia aumenta. Então o valor experimental é menos 78,98 eletronvolts. Então a gente pode considerar, né, um dos elétrons, tá, como se estivesse blindando, né, o outro elétron, o segundo elétron, do núcleo, né, devido à repulsão entre eles, tá, diminui a força de atração do núcleo, né, com os elétrons. Tá. Então, considerando esse efeito de blindagem, né, a gente pode considerar o elétron, né, num campo do núcleo, né,
energia eletrostática, né? E também no campo central, né? Tanto do núcleo como do outro elétron, né? Que fornece essa blindagem, tá? A blindagem é devido à repulsão entre os elétrons. Então, mesmo na camada S, né, a gente tem blindagem porque se você tiver mais de um elétron, né, eles estão se repelindo e essa repulsão, né, diminui a atração do núcleo, tá? Então, esse efeito de blindagem, né, tem um efeito aqui, né, de Z menos S, o S é a constante de blindagem, então ela está diminuindo, né, o número atômico aqui. Então é como se você diminuísse a carga do núcleo, né? Se tivesse uma carga nuclear efetiva ou a carga do elétron, né? Então você tem duas vezes, que é para os dois elétrons, com Z menos S ao quadrado, vezes a energia do hidrogênio, né? Agora com a energia do hidrogênio menos 13,607 eletronvolts. Então, essa energia aqui com Z igual a 1, né? E N igual a 1. Essa é a energia aqui do hidrogênio. Aí você multiplica aqui ao quadrado, né? Seria como se você tivesse o Z aqui, mas diminuído, né, de uma constante, que é a constante de blindagem. Então, como se diminuísse a carga do núcleo. Por isso que tem, no vídeo fala de carga nuclear efetiva, né? Então, você está diminuindo a carga do núcleo, devido a essa repulsão. Então, a blindagem é a repulsão entre os elétrons, tá? Aí, às vezes, a pessoa associa a blindagem com a camada eletrônica, né? Mas mesmo na própria camada eletrônica, né, você tem a blindagem, que é a repulsão dos elétrons, tá? Lógico que os elétrons estão nas camadas eletrônicas dos orbitais, né, atômicos, então os elétrons mais externos, né, aí tem a repulsão dos elétrons mais internos, né? Aí tem esse efeito de blindagem, né, também se associar à camada eletrônica, né, o orbital. Mas mesmo no mesmo orbital e no orbital S, se tiver mais de um elétron, tem repulsão e você tem um efeito de blindagem. Então esse efeito é de aproximadamente 0,32 para o átomo de hélio. Então, eu deixei aqui com um exercício, né, vocês calcularem, dá esse valor aqui 0,3, né, que é próximo do valor 0,32, considerando a energia experimental. Essa energia aqui de menos 78,98 eletronvolts. Se você coloca ela aqui e coloca essa energia do átomo de hidrogênio, né, aqui, você coloca Z igual a 2 aqui e calcula o S. Então o S que vai ter o 0,3. Então nessa figura aqui eu mostro um esboço, né, do átomo de hélio com um elétron sob efeito do campo do núcleo, né, atraindo ele, puxando para o núcleo, e a repulsão do outro elétron fazendo um efeito de blindagem, né? Então a diferença entre essa atração do núcleo e a repulsão do outro elétron, né, considerando essa repulsão como campo central, tá? Aí me dá a energia do átomo de hélio. Devido a esse efeito de blindagem, tá? Então, nós vamos ver agora o efeito de simetria da função de onda.
Então, essa parte de blindagem, né? Então ficou claro, né? Se qualquer dúvida vocês podem falar, perguntar. Então, né, é devido à repulsão entre os elétrons. Né? Se ele não se repelisse, ele teria o efeito só do núcleo atraindo eles. Mas eles se repelem, então essa repulsão, né, tende a afastar os elétrons do núcleo. Né? Então dá um efeito de tipo uma carga nuclear efetiva, né? Diminuição da carga, né? Um efeito de carga nuclear efetiva, a diminuição da carga do núcleo, devido a esse efeito de blindagem. Então nós vamos ver agora, né, o efeito de simetria da função de onda orbital. Né? Então ainda no modelo de partículas independentes, né, a probabilidade de encontrar um elétron na região do espaço é independente da probabilidade de encontrar o outro elétron na região do espaço, em outra região do espaço. Oi? Professor. Sim? Professor, só tirar dúvida. No caso, assim que você está passando bem detalhado, mas a parte, como é que eu vou dizer, a parte de raciocínio lógico, né, para poder chegar ser mais assertivo nas fórmulas. Mas caso tenha alguma dúvida na hora que estiver fazendo o exercício, como é que eu posso, só por e-mail, como é que a gente pode fazer, ou na próxima aula, no próximo encontro? A gente pode ver essa parte de exercício de outra aula. Tem que ver primeiro a teoria, né? Vocês tentam fazer os exercícios. Eu comecei a ler, né? Eu tenho o senhor mandou também o livro, né? O senhor compartilhou pelo eu coloquei o Alonso Fim e o Asberg. E o Asberg, eu tenho o livro do Xerox, né? Só que ele está pela metade, né? Ele é um livro que são quase 150 folhas, quase 500 folhas, né? Mas lá está completo. O Asberg em português, o Alonso Fim eu só tem espanhol e inglês, não tem português não. Tem a versão. Oi? O Asberg está em português, o que eu tenho. Isso, é o que está lá também no Drive. Está completo no Drive. Tem o Alonso Fim volume único, que tem o capítulo 38, mas é um capítulo só, para o assunto todo. Entendendo? Ele é bem resumido. O volume 3 é detalhado, mas o volume único, ele fala tudo no capítulo 38, está em português também, está lá no Drive. Se procurar lá, está no Drive. Tem ele em português e inglês. Certo. As provas serão no mesmo nível das questões dos exercícios? A gente vai tentar ver a questão dos exercícios do Alonso Fim e olhar também o Asberg, tá? Porque é assim, é como vocês já fizeram quântica, né? Então tem coisas que vocês têm que saber. Então tem coisas que você tem que saber. Por exemplo, eu vou falar daqui a pouco na amplitude e probabilidade. Aí ele quer aqui que você mostre, esse exercício 2 aqui, que a amplitude da função orbital, né, é simétrica, que é essa aqui que é a combinação das duas funções, né, mostra que é simétrica, que é a amplitude e probabilidade. Você tem que saber calcular a amplitude e probabilidade, né? Eu mostro aqui, até está aqui, né? Então essas coisas você tem que saber, né? Quando eu estou falando aqui, vocês já viram quântica, vocês têm que saber. Tá? A mesma coisa eu vou falar de spin, vocês têm que saber spin, né? Que a gente vai ver a função de onda de spin, né? Deixa eu mostrar aqui. Estou aqui. Deixa eu ver se é isso aqui.
Tem aqui, o aluno Cifrim está aqui. Tá? Então tem coisa aqui que eu até pulei para não, né? Porque a gente não tem muito tempo. Mas na parte final desse capítulo, assim, ele tem uns exemplos aqui, por exemplo. Que para você calcular, ele diz aqui, normalize a função de onda psissimétrica e pseudosimétrica. Você tem que saber isso. E tem aqui, ele diz que cálculo da energia do átomo de hélio usando função de onda normalizada. Certo. Essas coisas tem que saber, né? Então, é nesse nível, assim, né, as questões, né? Que eu entendi sim. E você pode ir, né, aos poucos tentando fazer as questões aqui no final do capítulo. Porque às vezes até, né, são coisas que tem que pegar coisas assim, né, que dê para fazer, né, porque são coisas, se for calcular mesmo, né, é muito trabalhoso se não estou fazendo quântica, né, assim. Até me perguntei, vocês são de licenciatura ou de bacharelado? Licenciatura. Licenciatura. Então aí aqui esses pontos aqui são mais análises, assim, que ele pede para calcular, para ver, comparar a energia, né? Assim, não é aquela coisa. Então tentar selecionar, assim, se você vê que é muito pesado, assim, a gente eu elaboro as questões, né, assim, eu passo a lista de exercícios e elaboro as questões. Certo. Entendi, professor. Porque eu estou explicando isso porque o livro é em inglês, certo? Aí eu não posso chegar assim e mandar vocês lerem e estudarem, eu passei o iceberg. O iceberg do capítulo 9, né? Aí talvez tenha que voltar depois o capítulo 8 que tem acoplamento LS. O aluno Cifrim, ele é resumido e tem uma sequência, né? Assim, de átomos multieletrônicos, você já viu o átomo de hidrogênio, ele vem para átomos multieletrônicos e depois moléculas, né? Eu estou terminando a parte aqui no LaTeX, né? Aí eu coloco lá o PDF para vocês, tá? Se vocês preferirem, né, baixarem e estudarem. Mas como falei também, é para vocês acostumarem a estudar também no AVA, né? Entrar no AVA, ficarem, porque senão o sistema fica contando lá que vocês não estão entrando no AVA, aí para eles é como se vocês tivessem abandonado, né? Não tivessem assistido o curso, né? Aí eles vão baixar o livro e ficam estudando pelo livro, né? Mas eles contam o tempo que o aluno fica no AVA. Pode fechar o microfone. Como tá assistindo os vídeos da AVA, ele está contando, lá o sistema ele está contando a presença da gente lá. Isso, e ele vai me dizer, os alunos não estão muito tempo que não entram no AVA, né? Aí ele tem que ficar olhando, porque os alunos pensam que é só baixar o livro e ficar estudando, né? Porque às vezes a pessoa não quer ficar conectado o tempo todo, então, mas ele considera o tempo que vocês ficam no AVA. Por isso que eu botei esse material no AVA aqui. Depois eu vou colocar o PDF também, mas é bom vocês ficarem também acompanhando pelo AVA. Entendi. Então esse conteúdo aqui está no aluno Cifrim, no volume 3.
Então eu vou colocar o PDF dessa parte lá também, tá? Até a função de onda total eu já fiz, tá? Se tivesse já pronto o material, eu teria colocado lá os livros todos, todas as semanas. É por isso que eu estou demorando para organizar. Então, voltando à aproximação de partículas independentes, né? Considerando os elétrons independentes, fecha o microfone quando não estiver falando, para não ficar com ruído. Então, a probabilidade de encontrar um elétron em uma posição do espaço e o outro elétron em outra posição, né, ao mesmo tempo, são independentes, né? Então, a probabilidade total, né, de encontrar os dois elétrons é o produto da probabilidade de cada um, né? Então, a gente diz que os elétrons, né, eles estão descorrelacionados, né? Então, estão independentes ou não estão emaranhados, né? A probabilidade de encontrar um é independente da probabilidade de encontrar outro. Então eu posso escrever a função de onda. Ele falou aqui de A, do átomo, né? Mas na verdade essa aqui ainda não é a função de onda do átomo, é a função de onda orbital, tá? Quando ele multiplicar para a função de onda de spin, aí você tem a função de onda do átomo, que eles chamam de função de onda total. Então a função de onda orbital, né, do átomo é a função de onda do elétron 1 vezes a função de onda do elétron 2. Onde esses índices aqui, A e B, são aqueles números quânticos, né, aqui, né, da tipo átomo de hidrogênio. Então tem a função de onda para o átomo 1 e para o átomo, ou do elétron 1 e do elétron 2. O produto delas duas dá a função de onda orbital do átomo. Então a distribuição de probabilidade, né, é πc vezes πc asterisco, né? Então me dá um módulo ao quadrado de πc. Então, como é o produto aqui, né, eu posso escrever como o produto dos módulos, né, das amplitudes de probabilidade de cada elétron. Então, as funções de onda são independentes, né, estão descorrelacionadas ou não estão emaranhadas. Mas se trocarmos os elétrons, né, de estado, então, do estado total, né, ele não vai mudar, porque não importa qual elétron está no estado A ou estado B, né. Então a energia do átomo vai ser a mesma, não importa qual elétron está no estado A ou estado B. Então essa função de onda, né, vai representar a mesma energia, vai fornecer a mesma energia. Então isso quer dizer que os estados são degenerados, né? E essa degenerescência, né, é chamada degenerescência de troca, né, de troca das partículas, 1 e 2, dos dois elétrons, né? E como os elétrons são partículas idênticas, né, e indistinguíveis, né, a distribuição de probabilidade deve ser simétrica em relação à troca dos elétrons, tá? Então essas duas funções de onda, né, que eu mostrei aqui, elas não são simétricas. PCA de 1 vezes módulo ao quadrado, né, vezes PCB de 2 módulo ao quadrado, né, diferente de PCA de 2 módulo ao quadrado vezes PCB de 1 módulo ao quadrado. Então, para a distribuição de probabilidade ser simétrica, né, eu considero a combinação, né, linear dessas duas funções de onda, essa aqui com essa aqui. Então, de modo que
a função de onda orbital, né, do átomo, vai ser psi-A do elétron 1, psi no estado A do elétron 1, vezes psi no estado B do elétron 2, mais ou menos psi-A no estado, psi no estado A do elétron 2, vezes psi no estado B do elétron 1. Então tem essas duas possibilidades com esses dois sinais aqui. Então ficou como exercício mostrar que essa distribuição de probabilidade é simétrica sob a troca dos elétrons, né, para ambos os sinais, para mais e menos. Você tem que calcular a distribuição de probabilidade e mostrar que se você trocar 1 por 2, né, não muda a distribuição de probabilidade. Então, quando a função de onda não muda quando eu troco um elétron, né, pelo outro, né, é quando tem um sinal mais aqui, né. Então essa função é chamada de simétrica, né, psi S de 1, 2 igual a psi S de 2, 1. E quando ela muda de sinal, né, é quando tem um menos aqui. Então ela é chamada de antissimétrica. Então psi A, esse A é de antissimétrico, de do elétron 1, 2, é igual a menos psi A 2, 1. Então está aqui a função de onda simétrica e antissimétrica. Então a função de onda simétrica, né, ela pode corresponder a estados muito próximos, né, de modo que corresponde a estados de forte repulsão, né, ou de alta energia. Tá? E a função de onda antissimétrica, né, ela pode se anular, né, para estados muito próximos, né, com energia zero. Tá? Então, de modo que ela corresponde a estados, né, de repulsão fraca, né, ou seja, quando os elétrons, né, estão muito afastados. E elas são, essas funções de onda, né, que são chamadas de função de onda orbital porque elas se referem à localização espacial dos elétrons. Então, na aproximação de partículas independentes, né, os átomos com dois elétrons, como o átomo de hélio, eles podem estar em dois estados diferentes, tá? Com energias diferentes e com funções de ondas orbitais simétricas e antissimétricas, correspondente aos números quânticos, né, A e B. Se lembra que A e B são conjuntos de números quânticos. Tá? E se A é igual a B, né, somente o estado simétrico é possível. Né? Se A é igual a B, a função de onda antissimétrica ela se anula. Né? Então seria como se os dois elétrons estivessem no mesmo estado. Né? Deixa eu mudar aqui para então eu falei aqui, não gravei, né? Então essa função de onda é a função de onda simétrica, né, com sinal mais, e aqui a função de onda antissimétrica com sinal menos. Então, na aproximação de partícula independente, né, átomos com dois elétrons, como o átomo de hélio, podem estar em dois estados diferentes, o estado simétrico e antissimétrico, né, correspondentes, né, aos números quânticos A e B. Sendo A e B são conjuntos de números quânticos. E se A é igual a B, somente o estado simétrico é possível, porque a função de onda antissimétrica ela se anula por causa de que o sinal
menos, né? Então se eu colocar A igual a B aqui, ela se cancela, essas duas partes, então a função antissimétrica é nula. A outra parte eu coloquei aqui, a parte da onda de spin, ainda não coloquei no avatar aqui. Então essa primeira parte não tem nenhuma dúvida não. Então agora vamos considerar o efeito de simetria da função de onda de spin. Deixa eu controlar o tempo aqui, né, porque às vezes nós temos 14 minutos ainda. Então agora o efeito de simetria, né, da função de onda de spin. Então os elétrons, os nêutrons, os prótons, tá, eles têm spin meio, tá? Então, portanto, eles são férmions, né? Então, tanto o elétron quanto o próton e os nêutrons, eles são férmions, eles têm spin meio. Então, como o núcleo está parado, né, ele é pesado em comparação aos dois elétrons, né? Então a gente vai considerar, né, somente os elétrons, então consideraremos apenas os spins dos elétrons. Então, para spin meio isolado, nós temos duas projeções possíveis, que é spin up para cima, tá? E spin down, né, que é para baixo. Spin up é mais um meio, tá? E spin down, né, menos um meio. Tá? Então, para dois spins acoplados, né, nós podemos ter dois estados diferentes, tá? Dependendo da orientação dos spins, né? Eu posso ter dois spin up ou dois spin down ou um spin up e outro spin down, né? Então, para spins antiparalelos, up e down, né, a projeção, né, dos spins no eixo se cancelam, né? Então o ms é igual a zero, né? De forma que o spin total é zero, né? Então spin up mais um meio, né, mais o spin down menos um meio, né, dá zero. Então essa é a situação aqui, né? Os spin apontam sentidos contrários, né? De forma que eles se cancelam e a somada aqui de cada spin ms dá zero, mais um meio menos um meio dá zero. Então a projeção no eixo z é zero. Então esse estado é chamado de singleton, porque o spin é zero e só tem um estado, né, que é o estado ms igual a zero. Para spins paralelos, né, ou up ou down, né, eu tenho, né, spin 1, né. E como nós temos, né, aqui o número de projeções possíveis igual a 2s mais 1, né,
se S igual a 1, eu tenho 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Né? Então eu tenho 3 projeções possíveis. No caso de spin 0, né, eu só tenho 1. Então no caso de spin 1 eu tenho ms igual a menos 1, 0 e mais 1. Que é esse caso aqui. Então os dois AP, né? O projeto aqui dá 1 meio, mais 1 meio dá mais 1. Os dois down, eu tenho aqui menos 1 meio, menos 1 meio, menos 1. E aqui um AP e um down, né? Que ele pressão ao redor do eixo Z me dá 0, né? Se cancela de modo que o ms é igual a 0. Então esse é o estado tripleto porque ele tem 3 estados, 3 projeções, né, para um spin S igual a 1, spin total. Né? Se botar 1 aqui, né, dá 3. Tá? Então a função de onda de spin do estado simpleto, né, S igual a 0, tá? Ela é antissimétrica sobre a troca dos dois elétrons, tá? Enquanto que a função de onda do estado tripleto, né, tá? Elas são simétricas sobre a troca dos elétrons, tá? Então a função de onda de spin antissimétrica, né, esse fator de 1 sobre raiz de 2 é um fator de normalização. Então eu vou ter um Q mais do elétron 1 vezes um Q menos do elétron 2 menos o Q mais do elétron 2 vezes o Q menos do elétron 1. Essa é antissimétrica. Se eu trocar 1 por 2 aqui, né, eu fico com menos a função de onda de Q 1, 2. Né? Que antissimétrica de 1, 2, né, igual a menos que antissimétrica 2, 1. Tá? E a simétrica, né, eu tenho 3 estados possíveis, né, ms mais 1, ms 0 e ms menos 1. Então eu posso ter Q mais 1 e Q mais 2, né? Se trocar 1 por 2 é a mesma função de onda. Né? Eu posso ter raiz de 2 de Q mais 1 vezes Q menos 2 mais Q mais 2 vezes Q menos 1, que é para ms igual a 0. Eu posso ter Q menos 1 e Q menos 2, né? Para ms igual a menos 1. Né? Se eu trocar 1 por 2, né, eu tenho a mesma função de onda, então ela é simétrica. Então que S 1, 2 é igual aqui simétrica, né, 2, 1. O valor de ms é o de ms1 do elétron 1 mais ms2 do elétron 2. Corresponde nas projeções a componente SZ do spin total, a projeção sobre o eixo Z. ms1 mais 1 meio aqui, ms2 menos 1 meio dá 0. Aqui ms1 mais 1 meio e ms2 mais 1 meio dá 1. E aqui ms1 menos 1 meio e ms2 menos 1 meio dá menos 1. A função de onda total, né, do átomo de hélio, né, ela é o produto da função de onda orbital vezes a função de spin. Tá?
Então, um exame dos níveis de energia do átomo de hélio, tá? Revela que estados descritos pelas funções de ondas orbital simétricas, né? Elas são sempre singletos. Então, estados descritos por funções de ondas orbitais simétricas, elas são sempre singletos, né? Com spin zero. Então corresponde a funções de onda de spin antissimétricas. Tá? Então, estados descritos por funções de ondas antissimétricas orbital, né, são sempre tripletos. Nós não quis singleto aqui, né, para a função onda de spin é antissimétrica. Né? Então, os níveis de energia do hélio, né, eles mostram que estados descritos por funções de ondas orbital, né, orbital simétrica, são sempre singletos. Né? Então isso corresponde à função de onda de spin antissimétrica. Estados descritos por funções de onda orbital antissimétrica, né, são sempre tripletos. Então corresponde a funções de ondas de spin simétricas. Então nós temos essas duas possibilidades aqui. Psi total é psi simétrica vezes psi orbital simétrica vezes psi de spin antissimétrica, ou psi total igual a psi orbital antissimétrica vezes função de onda de spin simétrica. Então a função de onda total é sempre antissimétrica, né? Porque ela é o produto de uma função simétrica vezes uma antissimétrica. Não pode ser orbital de spin, uma é simétrica e a outra é antissimétrica. E em geral, né, a função de onda total do sistema de elétrons, tá, deve ser, tá, antissimétrica. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Até aqui eu coloquei, eu fiz o exercício 1 como exemplo. E aqui o exercício 2 também como exemplo. Então é isso, tem alguma dúvida? Pessoal, agora é só refazer esse exercício. É isso. Como é que vai? Isso, para treinar ou relembrar, né? Como vocês fizeram em quântica. Que tem que relembrar que vocês vão fazer isso, né? E na próxima aula a gente continua. Então vocês vão ler agora o material, né? Se puder, já faz os exemplos aqui do Alonso Fim. Deixa eu botar aqui esses dois exemplos aqui. Eu já tenho os dois exemplos para a gente entrar na parte do princípio de exclusão de Pauli. Aí tem só esses dois exemplos aqui. Aqui é direto. Só que aqui você tem que lembrar aqui da ortogonalidade das funções. Aí ele manda relembrar aqui 2, 4, 1. E esse aqui também. Para a gente entrar no princípio de exclusão de Pauli, determinante de Slater e na estrutura eletrônica dos átomos. E que boa parte, né, é fenomenológica, né? É análise, tem uma parte de cálculo, né, mas tem que analisar com experimento, né, com tudo.
acoplamento LS, né? Momento angular, orbital e spin. E é isso. Então o curso da gente vai ser isso. Basicamente, seriam os 3 capítulos, né? Eu coloquei lá o vídeo da programação, né? A primeira parte seria átomos multieletrônicos e moléculas. E a segunda parte, estado sólido.